Depois de 25 anos, o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis vai parar de atender pacientes do SUS. Morre o passageiro de uma pequena aeronave experimental que caiu em Rio Verde na semana passada. Ele estava internado em Santa Helena. Em Catalão, a polícia vai investigar as causas do acidente na linha férrea. A locomotiva bateu numa carreta. E Goiás está no topo do ranking da agricultura de novo. É o quarto estado que mais produz grãos no país, segundo a estimativa do IBGE. Isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Eu começo essa edição de hoje te mostrando que a Santa Casa de Anápolis anunciou que a partir de julho não vai mais atender pacientes do SUS no pronto-socorro. A direção diz que o repasse do SUS não é suficiente para manter os atendimentos. A Nermi, que hoje acompanhava a filha em um exame, já viu o marido precisar do pronto-socorro da Santa Casa. Meu marido, no ano passado, a gente teve que vir para cá, de urgência, ele foi atendido. Assim como o esposo da Nermi, moradores de Anápolis e de 70 cidades da região centro-norte do estado contam hoje com o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Mas por pouco tempo. É que a direção da unidade informou que após 25 anos de porta aberta, o Centro de Urgência e Emergência vai parar de atender pacientes do SUS. A Santa Casa informou que a verba repassada pelo SUS está defasada e há anos não cobre os gastos com pacientes da rede pública. A unidade informou que só vai manter os serviços de emergência na área de obstetrícia para atendimento às grávidas e na área de oncologia, que trata pacientes com câncer. De acordo com a Secretaria de Saúde de Anápolis, o Ministério da Saúde repassa todo mês R$200 mil para pagar a conta de pacientes SUS tratados no pronto-socorro da Santa Casa. Segundo o secretário, sem a unidade, a rede pública só vai poder contar com o pronto-socorro da UPA da Vila Esperança e do Hospital de Urgências, que atende pacientes acidentados. Para absorver toda a demanda, uma estratégia em vista é reestruturar o hospital municipal. O hospital municipal ele atende traumas, de uma certa baixa e média complexidade, e a questão da queimadura. Ele é um hospital de porta fechada, nós direcionamos os pacientes para lá que entram porventura numa porta aberta. Agora, com a saída da Santa Casa, sim, nós podemos reformular isso e repensar e reorganizar a rede. De uma coisa a Nermi já sabe, para os pacientes do SUS, o pronto-socorro vai fazer muita falta. São muitas pessoas que dependem desse socorro de urgência, São muitas pessoas que dependem do SUS. É pedir a Deus para que abra outro lugar, para socorrer o povo. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre o valor que é repassado à Santa Casa de Anápolis referente ao pronto-socorro, mas a gente ainda não teve uma resposta. E a Polícia Civil cumpriu hoje em Morrinhos mandados de prisão, busca e também apreensão durante a Operação Skype. Um casal foi preso, viu? O repórter Bruno Dourado está ao vivo e tem as informações para a gente. Bruno, conta aí como é que esse casal estava atuando então lá nessa região. Conta tudo para a gente. Boa noite para você. Olá, Gabi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, para não chamar a atenção da polícia, o casal fazia o tráfico de drogas em uma casa do setor Jardim América, região conhecida por ser mais tranquila lá em Morrinhos, aqui no sul do estado. Nesta casa, o casal fazia a venda de todo tipo de droga, plano que não deu certo por muito tempo. Logo, a Polícia Civil conseguiu receber uma denúncia anônima e começou a investigação e conseguiu uma medida judicial para fazer busca e apreensão no local. A mulher de 22 anos e o homem de 24 anos foram presos em flagrante na Operação Skype e podem pegar até 15 anos de prisão. A polícia apreendeu na casa do casal porções de maconha e skunk prontas para comercialização, além de diversos outros objetos que estavam no local. E olha só, Gabi, o casal que foi preso lá em Morrinhos não vai passar o dia dos namorados juntos, porque um foi levado para a delegacia, para o presídio de Morrinhos, e outro para o presídio de Corumbaíba. Volto com você. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações.
E 15 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no interior do estado. A Polícia Civil apreendeu armas, munições, dinheiro e 10 veículos, que foram avaliados em R$1 milhão. A suspeita é que carros, caminhonetes e motos foram adquiridos com o dinheiro do tráfico. Eram veículos utilizados por elas, gravita em torno de reais. Dentre esses veículos temos motocicletas de luxo de alto valor, caminhonetes, um valor de R$200 mil e diversos outros veículos. A operação reuniu policiais de 2 delegacias, a Delegacia de Minaçu e o Grupo de Repressão a Narcóticos de Porangatu. Os nomes dos presos não foram divulgados, mas segundo os investigadores, 2 suspeitos já foram candidatos a vereador da cidade. Dentre os alvos, havia pessoas influentes política e socialmente. Segundo as investigações, a quadrilha atuou no tráfico de drogas na região de Minaçu por cerca de 5 anos. Além disso, alguns integrantes são suspeitos de praticar um outro crime, a fraude de cartões de crédito e débito. A partir daí, eles utilizavam nomes de terceiros para adquirir cartões, uma série de fraudes aí nesse sentido. Em Anápolis, uma idosa de 68 anos foi roubada quando ela estava saindo de uma casa lotérica. Os bandidos levaram R$23 mil que ela estava levando na bolsa para pagar um carro. Quem traz as informações para a gente é o Eduardo Idaló, que está chegando então com essas informações ao vivo. Baita prejuízo, né, Eduardo? Boa noite para você. Baita prejuízo mesmo, viu, Gabriela? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. O assalto aconteceu exatamente ali próximo a esse ponto de táxi aqui na Praça Humberto Batista, no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis. Essa idosa de 68 anos, ela tinha acabado de ir numa casa lotérica que fica a mais ou menos 5 quadras daqui. Ela parou o carro nessa região porque não encontrou vaga perto da casa lotérica. Lá ela foi sacar R$3 mil e voltou para vir de encontro ao carro, né? Chegando perto aqui do ponto de táxi, ela foi abordada por um desses assaltantes que tomou à força a bolsa dela. Ela contou para os policiais que não teve nenhuma reação e que esse assaltante tinha um comparsa e os dois saíram correndo. Eles usavam boné e máscara. Só que dentro da bolsa que eles levaram tinha mais R$20 mil. Esses R$23 mil ela usaria para comprar um carro que ela já tinha negociado, daqui ela estava indo lá para a concessionária. Ela ficou desesperada, realmente um baita prejuízo, e a gente reforça, né, a importância, né, de ter esse cuidado aí em saída de porta de banco, porta de lotérica e evitar ao máximo andar com uma grande quantia de dinheiro em espécie dessa maneira. Né, Gabriela? Volto com você. Pois é, isso mesmo. Quando tiver que sacar quantia alta assim como essa, né, Eduardo, 23 mil, contar com o apoio da polícia também, que está aí para ajudar nessa segurança, porque bandido a gente sabe que não dá tempo, né? Em Mineiros, no sudoeste do estado, uma mulher denuncia que foi vítima de estupro. O suspeito desse crime é um policial militar. A mulher conta que foi vítima do policial depois que saiu de um bar. O homem insistiu para levá-la em casa e, segundo a denúncia feita na corregedoria da PM, foi onde o estupro aconteceu. O policial militar chegou a ser preso e levado para prestar depoimento. A denúncia também foi registrada no Ministério Público em Mineiros, que está acompanhando o caso. Justiça. Justiça. A gente tenta confiar, né, num órgão que poderia estar nos protegendo em vez de fazer mal. Eu estou tendo crises de ansiedade. Eu não tinha. Morreu hoje no Hospital de Urgências da região sudoeste, em Santa Helena, o passageiro de uma pequena aeronave experimental que caiu em Rio Verde na semana passada. A gente te mostrou aqui no Jornal Anhanguera. A gente vai ao vivo, então, até lá, conversar com o repórter Eduardo Marins. Boa noite, Eduardo. Notícia triste, né? Muita gente estava aí torcendo pela recuperação dele, né? Muito triste, viu, Gabi? Boa noite para você, boa noite para todos. O Hospital de Urgências lá de Santa Helena confirmou a morte de Robson Martins Vêncio, de 61 anos. Ele estava internado nesta unidade há 7 dias, estava com estado bem delicado, respirando por aparelhos na UTI. Infelizmente não resistiu aos ferimentos, né?
Esse acidente completa uma semana hoje e Robson era o ocupante da aeronave experimental que caiu numa fazenda aqui em Rio Verde. Além dele, no avião chamado girocóptero, estava o piloto Murilo César de Souza, que tinha 59 anos. Ele também não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois da queda. A Polícia Civil está com o inquérito aberto, investigando este caso. 2 perícias já foram feitas. Uma pela Polícia Técnico-Científica e outra pelo Seripa, que é o órgão da Força Aérea Brasileira. Essas 2 perícias, a Polícia Civil disse que o laudo da Polícia Técnico-Científica deve ficar pronto em 30 dias. Já o Seripa não tem um prazo de quando tudo deve ficar pronto, mas esses órgãos estão trabalhando juntos para tentar descobrir o que aconteceu com este acidente. Uma possibilidade já foi descartada, que é a falta de combustível. Mas os policiais acreditam que a aeronave estava voando muito baixa, perdeu o controle e acabou batendo numa árvore e caindo na fazenda que fica na área rural aqui de Rio Verde. A gente segue acompanhando essa situação por aqui, viu, Gabi? Uma ótima noite para você. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha, a gente falou agora de Mineiros, no caso em Mineiros, de uma mulher que denunciou um caso de estupro, do suspeito ser um policial militar. Tem uma resposta da assessoria de comunicação, então, da Polícia Militar. Disse que o policial ele foi encaminhado à corregedoria da PM, foi instaurado um procedimento para apurar a conduta desse policial e que ele segue afastado, então, até o fim dessa apuração. A polícia vai investigar as causas do acidente hoje numa linha férrea em Catalão. A locomotiva bateu numa carreta. A carga ficou espalhada nos trilhos. Durante a tarde, funcionários da transportadora trabalharam para limpar o local. A carreta estava com 25 toneladas de adubo. O carregamento foi feito hoje cedinho numa fábrica aqui mesmo em Catalão. O motorista seguia para Vianópolis, onde iria entregar a carga. O motorista não quis gravar entrevista, mas disse que não ouviu nenhum sinal sonoro de que a locomotiva estava por perto e, por isso, tentou passar pela linha. O maquinista não conseguiu frear. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Esse trecho em Catalão é bastante movimentado por causa da quantidade de transportadoras de cargas que existem no local e, por isso, o fluxo de carretas é muito grande. A concessionária responsável pela ferrovia informou que o maquinista tomou todas as medidas de segurança necessárias para evitar a colisão, acionando inclusive o sinal sonoro. A polícia ainda procura um homem suspeito de assassinar 3 homens e sequestrar uma mulher em Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a polícia, ele é fugitivo do presídio de Águas Lindas e teria cometido vários crimes aqui em Goiás e também no DF. Lázaro Barbosa de Souza foi o homem que, segundo a polícia, invadiu essa chácara no INCRA 9, em Ceilândia, na última madrugada de quarta-feira. Por volta de 2 horas da manhã, matou a família e sequestrou Cleonice Marques, de 43 anos. Mas antes disso, Cleonice teria visto ele arrombando a porta da casa e avisou a parentes. Cleonice, ela fez contato com uma cunhada dela, que mora, tem vários parentes que moram próximos, chácaras próximas. A partir disso, a polícia suspeita que Lázaro foi para roubar a chácara, mas teria percebido que Cleonice pediu ajuda e reagiu, matando o esposo dela e os filhos. Segundo a investigação, as imagens das câmeras de segurança do viveiro de plantas, que pertence à família do lote, não flagraram a chegada do homem. Por isso, acreditam que ele tenha vindo e fugido pela parte de trás da casa. Só que Lázaro deixou um rastro na casa. As digitais dele ajudaram na identificação e foram as mesmas encontradas em um outro assalto, que aconteceu no dia 17 de maio em uma chácara da região. A polícia diz que ele é um homem violento e, no outro caso, chegou a amarrar as vítimas. Separou os homens, amarrou, o pessoal ficou sem roupa e uma das meninas, uma das moças das vítimas, ficou com ele na cozinha, servindo ele. Lázaro também é investigado por ter roubado uma casa e estuprado a mãe da família. O crime foi em 26 de abril, no Sol Nascente. A ficha criminal é extensa. O homem também realizou roubos e um homicídio nos estados de Goiás e Bahia. Uma família de Rio Verde viveu momentos de terror durante um assalto. Os bandidos armados invadiram a casa para roubar. São marcas no corpo e que o Valdivino também não consegue apagar da memória. Ele e os pais ficaram na mira de criminosos armados durante um assalto dentro de casa. Chegaram do lado do motorista com a pistola .40 e um 38.
E no momento eu assustei demais. Quando nós levantou já correndo e abriu a porta, já arma com ele lá. Essa câmera do circuito de segurança registrou a ação que durou menos de 5 minutos. Valdivino chega, abre o portão e quando entra na garagem, 2 homens também entram juntos. Os criminosos levaram o carro da família e um celular. Antes de fugir, ainda deram um disparo com uma arma de fogo. A suspeita do dentista é que os bandidos já estavam monitorando o local, escondidos num lote da esquina que está abandonado. Os suspeitos foram presos depois de capotar o carro em Uberlândia, Minas Gerais. Esse é um dos 278 casos de roubo em residências registrados só nos primeiros meses deste ano em Goiás. Houve redução de quase 50% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas, segundo a polícia, os crimes estão cada vez mais violentos e ações simples podem evitar mais vítimas. Chegando em casa, vendo algum veículo suspeito, alguma pessoa suspeita, que ali imediatamente faça contato com a polícia emergencial, saindo de sua residência também, em mediações de bancos. A vida é o mais importante, né? Em assalto a gente não reage. Começou em Itumbiara a terceira e última etapa da vacinação contra a gripe. Ao vivo, então, do sul do estado, a repórter Luana Nunes, que tem as informações pra gente. Quero saber de você aí, Luana, quem que vai ser vacinado agora nessa etapa? Boa noite. Ei, Gabriela, boa noite para você e para todos. Nessa terceira fase da vacinação contra a gripe, vão ser imunizadas aí pessoas de grupos prioritários. Entre elas aí pessoas com doenças pré-existentes e pessoas também com deficiência permanente. A meta do Ministério da Saúde é de que 90% das pessoas aí desses grupos prioritários sejam imunizadas. Para essa terceira fase, mais de 11.600 doses da vacina contra a gripe estão disponibilizadas em 9 pontos de atendimento aqui em Itumbiara. 246 municípios goianos também já iniciaram aí essa terceira fase da vacinação contra a gripe. Lembrando que é preciso aguardar aí 15 dias para tomar a vacina da gripe após se imunizar contra a Covid. Gabriela. Tá certo, Luana, muito obrigada. Luana falou aí sobre a vacinação da Covid, né? Então, falando sobre isso, em Itumbiara lidera agora o ranking de registro de doses na base do Programa Nacional de Imunização. Esse levantamento está levando em conta 14 cidades de Goiás, que tem mais de 100 mil habitantes. A dona Eni fez o almoço em casa e, mesmo com medo de agulha, veio correndo para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu não gosto de agulha, vale a pena. Tem que... por causa da saúde, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itumbiara, com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, o município está em primeiro lugar no número de doses registradas, quando se compara com outros 14 municípios goianos que têm mais de 100 mil habitantes. Doses registradas são aquelas que são aplicadas e lançadas na base nacional do Programa Nacional de Imunizações, isso somando primeira e segunda dose da vacina. Em primeiro lugar, aparece Itumbiara, com 85% de doses registradas. Em segundo lugar, vem Anápolis, com 84%. E em terceiro lugar, aparece Rio Verde, com 82%. Esse percentual foi calculado com base no número de doses distribuídas para cada cidade. Itumbiara tem pouco mais de 105.800 habitantes. Mais de 31% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. Através do sistema, o município consegue mostrar para todo o país, com muita transparência, o que ele vem trabalhando em relação à vacina naquele território. Então, ele mostra o número de pessoas já vacinadas e o número de doses realizadas de acordo com cada remessa recebida pelo Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, vai ser feita a repescagem da vacinação por idade para pessoas entre 53 e 59 anos. O governador Ronaldo Caiado esteve hoje na região do entorno de Brasília para a entrega de uma obra de uma subestação de energia. A expectativa é que a obra resolva o antigo problema dos moradores. É só chegar à noite e o Gustavo, que mora em Cristalina, sabe o problema que vai enfrentar. Todos os dias, por volta de 19 horas, temos problemas de energia. Como o Gustavo está estudando em casa, com o vai e vem da energia, ele se sente prejudicado. Você às vezes perde
todo um contexto de uma aula que não para por causa disso. Na área rural de Lusiânia, produtores perderam vários litros de leite depois de ficarem sem o fornecimento de energia. Nesta quinta-feira, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica inaugurou uma subestação aqui em Cidade Ocidental que vai reforçar a eletricidade para todos os municípios aqui do entorno do Distrito Federal. Com essa nova rede instalada, a expectativa é que o problema dos piques ou falta de energia na casa dos consumidores possa ser resolvido. O governador Ronaldo Caiado esteve na cerimônia de inauguração da subestação. É necessário para retirar aquelas que eram sucateadas e implantar subestações novas ou reformá-las. Além dessa subestação em Cidade Ocidental, outras 11 foram construídas no estado. Vai conseguir dar uma estabilidade ao sistema de toda o entorno de Brasília. E assim, resolver a situação de pessoas como o Gustavo. Nós não podemos, numa cidade como Cristalina, estar enfrentando problemas tão arcaicos. A gente viu aí o caso do Gustavo, né? O problema que foi mostrado na reportagem. A Enel diz que não tem registro de queda de energia no endereço dele desde o último dia 20 de maio e que em 27 de maio concluiu as melhorias na rede elétrica de Cristalina, que já melhoraram também as oscilações e quedas de energia na cidade, especialmente nos horários de pico. Depois de quase um mês, choveu hoje em Jataí, viu? Notícia boa, né? A chuva foi rápida, mas já ajudou a amenizar aquele tempo seco, né? Já aliviou um pouco. Tem previsão de pancadas de chuvas isoladas para amanhã e também para o fim de semana. Hoje em Jataí a mínima foi de 15 graus e a máxima de 32. Para amanhã a temperatura deve ficar entre 14 e 32 graus. Barulhinho de chuva então aí para a gente curtir e amenizar um pouquinho, né, gente, esse calorão que está fazendo. Muito bem-vinda, né, essa chuva. Sexta-feira vai ser de tempo nublado no centro-sul de Goiás. Tem previsão de pancadas de chuvas isoladas no sudoeste e sul. Nas outras regiões, o tempo segue firme. No norte e oeste, a máxima fica em 33 graus. Nas demais regiões, não passa de 30. Nesta sexta-feira, o maior volume de chuva deve ser no sudoeste goiano, com 4 milímetros. Em Catalão, veja que o tempo segue firme, com máxima de 28 graus. Em Rio Verde, a umidade está baixa, chega a 32%. Lusiânia tem mínima de 17 e máxima de 29 graus, sem chuva. E para fechar, Itumbiara, no sul do estado, com umidade em 32% e calor de 29 graus. Goiás está no topo do ranking da agricultura de novo, viu? É o 4º estado que mais produz grãos no país, segundo uma estimativa do IBGE. Esta é a 4ª pesquisa feita pelo IBGE este ano. A produção de soja continua sendo destaque e mantendo o recorde com produção de quase 13 milhões de toneladas, uma alta de 1,8%. O estado é o 4º produtor do grão no país. Com a colheita praticamente concluída, a cultura, segundo o IBGE, se desenvolveu de maneira satisfatória. Já o milho safrinha, devido à falta de chuvas este ano, deve apresentar queda na produção de 6,2% em relação à safra 2020. A colheita prevista para começar no próximo mês deve ter um resultado final de 9,5 milhões de toneladas. Soja, milho e outros produtos agrícolas têm tido aumento de preço tanto no mercado interno, mas principalmente no mercado internacional. Isso tem estimulado o aumento da área plantada aqui no estado de Goiás, especialmente de soja e de milho. Este economista explica como estes números podem impactar os consumidores em produtos que estamos acostumados no dia a dia. Esses preços estão impactando o mercado de rações. Esse mercado de rações vai impactar os mercados de carnes, de bovino, de carne suína e de aves. Diferente da cultura do milho, o sorgo é uma planta que consegue ser mais resistente no período da seca. Em Goiás, a expectativa para esta safra é de um aumento na produção de pouco mais de 15%, deixando assim o estado como o maior produtor do país. Já segundo a Conab, a área plantada de sorgo é de aproximadamente 378 mil hectares, com uma previsão de produção de 1,2 milhão toneladas. Nós temos aqui no estado
uma boa participação da agropecuária no PIB nosso aqui, uma participação 2 vezes superior à participação brasileira. Então, acompanhar esse mercado é muito importante. A nossa imagem do dia é mais uma vitória da ciência sobre a Covid. Uma bebezinha de Goiânia nasceu com anticorpos da Covid-19 depois que a mãe dela tomou, então, a primeira dose da vacina. Caroline tomou a primeira dose da Pfizer no dia 7 de maio, com 34 semanas de gestação. No dia 25 de maio, a Esther nasceu e aí fez o exame na bebê e a mãe descobriu que a menina tem sim, então, esses anticorpos contra o coronavírus. A gente está vendo o resultado aí, né? O exame deu resultado de 114 e o valor de referência era de 33,8. E os especialistas dizem que isso, então, é esperado quando a mãe toma qualquer vacina na gestação. O que não se sabe ainda é por quanto tempo que esse anticorpo fica no recém-nascido e o quanto ele pode proteger. Outras 5 crianças que nasceram nos estados de Santa Catarina, no Acre, Rio de Janeiro e Maranhão e também em Pernambuco, também apresentaram anticorpos contra o coronavírus. Que notícia boa, né? Esperança. A gente adora dar esse tipo de notícia aqui no Jornal Anhanguera, ainda mais em tempos tão difíceis. Encerrando com essa imagem linda também, com essa foto maravilhosa. Para você, uma boa noite então, viu? Com imagens da Avenida Presidente Vargas, em Rio Verde. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.